Muito boa noite! A nave do Gazeta Esportiva está decolando para mais uma noite inesquecível de muito futebol e de muita opinião. E olha quem está aqui comigo! Além de você, claro, aí de casa, quem está hoje com Michele Gianella é o craque, o homem, um mito. Nossa. Você tá de bom humor ou tá de mau humor hoje? Tô de mau humor. Aí, Miller, nosso tetracampeão. Tem motivos, né? Pô, cadê a música? Ele começou sem música? Ele gosta de palmas. Não, começou o programa sem música? Hoje não é sexta e nem segunda. Porque a gente faz música de segunda e de Ah. sexta, veio de quinta. E nosso xerifão grande, Osmar Garrafa. Pacheco, saiu hoje? Cadê as palmas, Pacheco? Aê, Pacheco, aqui não tinha palmas. Olha, nós vamos trazer para você de casa toda a repercussão da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. E que vitória pela Copa do Brasil. Foi um amasso, hein? Deu timão no Allianz Parque por merecimento. Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge para falar tudo desse grande clássico. Tem ainda a queda do lua São lá. Paulo. Olha que linda a lua. São Jorge. É, São Jorge, você vê? São Jorge faz milagre sim. E ó, a queda do São Paulo nos pênaltis contra o Atlético Paranaense, quem poderia imaginar isso? Tem muita coisa pra gente conversar aqui, então vamos guardar para depois dessas dicas. Já voltamos, turminha. É o seguinte, nós vamos começar por aqui com a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Pode rodar. Que jogo foi esse entre Atlético Paranaense e São Paulo na Liga Arena, hein? Com só 4 minutos no relógio, a partida tomou um rumo dramático para o tricolor. Depois de um lançamento longo para Viveiros, a defesa são paulina hesitou. E aí o atacante avançou, se viu cara a cara com Rafael, quando o goleiro saiu do gol e acabou derrubando o camisa 9 e cometendo a falta. Resultado? Cartão vermelho para o Rafael. Jandrei entrou. Com 1 a mais em campo, o Furacão só foi abrir o placar aos 23 da segunda etapa, quando o Esquivel chutou de fora da área mesmo e com um desvio sutil em Renan Peixoto, a bola balançou a rede. 1 a 0 no jogo e 2 a 2 no agregado. Com a igualdade, o jogo foi para as penalidades. Juliano abriu as cobranças e deixou o dele. Já Sabino parou na defesa de Santos. Esquivel bateu para um lado e Jandrei caiu para o outro. Tapia perdeu a chance para o tricolor em nova defesa do goleiro. Mendonça garantiu o terceiro do Furacão. E Jandrei foi mais um que parou em Santos. 3 cobranças convertidas para o Atlético Paranaense nas oitavas da Copa do Brasil. Nenhum pênalti convertido para o São Paulo, eliminado da competição. Pero chao. Não somos horríveis agora e não éramos fenômenos antes. O que temos que fazer, que a gente já sabe perfeitamente o que tem que fazer. O que faltou para o São Paulo para não ter passado? Porque foi uma eliminação que não estava muito esperada não, hein? Olha, Michele Garrafa, sem dúvida nenhuma, ninguém esperava, nem eu, né? São Paulino, achava que o São Paulo, no mínimo, empatasse. Até porque fez o resultado aqui em casa, foi um resultado 2-1, beleza, mas, 2-1 é um resultado favorável, uma vantagem, né, Garrafa? Então, achou que o São Paulo... faltou coragem para o time, nossos erros são inúmeros, né? Principalmente nesse lance aí, Garrafa. O jogador do Atlético Paranaense dá um chutão. O atacante do Atlético Paranaense está a 10 metros do Arboleda e do Alan Franco. A bola está bem longe da linha da grande área. E o jogador rápido, o atacante, ele supera o Arboleda e o Alan Franco porque deixaram para o Rafael. E o goleiro, Garrafa, não sai ali fora da área nesse sentido aí, nesse lance. O goleiro sai quando a bola está perto da linha da grande área. Então ali era uma jogada para um dos dois zagueiros. Olha só, tão longe, quase no meio campo, olha só. É jogada para os zagueiros, não para o goleiro. E o Rafael, ele não sabe muito sair do gol. Isso ficou bem provado, entendeu? Então são vários erros que o time cometeu ontem. E lógico, acho que faltou coragem, não só esse lance. O time do São Paulo não jogou bem.
né? O Atlético Paranaense jogou bem, buscou o gol todo minuto, né? Todo instante. O gol do Atlético Paranaense também foi falha do Jandrei, lógico. O Jandrei é uma outra coisa, né? Um jogador que não merece jogar, vestir a camisa do São Paulo, então isso é uma outra coisa. Mas eu acredito que esse lance especificamente, que foi no começo do jogo, Garrafa, Michele, foi um lance que foi falha da dupla de zaga. Olha, os dois estão em linha, quase perto do meio campo, o atacante está longe deles, uns 10 metros pelo menos, olha só. Aí ele parte, eles deixam para o Rafael, o atacante chega em alta velocidade. Eles não esperavam, né, que o atacante chegasse. Porque eles deixaram para o goleiro. E essa bola não é para deixar para o goleiro. Não. É para um dos zagueiros atacar a bola, porque tá longe da grande área. Uhum. É isso que eu tô falando. Perto da grande área, o goleiro sai. Mas longe da grande área, não. Aí a bola é do zagueiro. Então, boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Tudo que o Miller falou, eu concordo, né? Referente ao primeiro jogo, ao segundo jogo, à ausência do Rafael. E eu acrescento ao que o Miller falou, eu não entendo o Jandrei, que é o goleiro reserva do São Paulo, ir lá chamar a responsabilidade de bater um pênalti. E me parece que não foi a primeira vez que perdeu. Aí já é um erro do Crespo. Né? Também. Aí como é que pode? O Jandrei bateu a terceira cobrança. Não pode. Não pode, né? Não é o cara que tá ali. E ele não é pra isso. Aliás, inclusive, o Jandrei pode estar indo para o Juventude, o Leite definitivamente azedou, né? Por empréstimo, o Leite azedou lá pelo lado do São Paulo e acho que cada um ganha aquilo que tem que ganhar, tal, mas o Jandrei há muito tempo já era questionado pela torcida do São Paulo, tem que buscar novos ares. Por falar de torcida do São Paulo, eu como repórter não vou perder a oportunidade, porque todo mundo sabe, tá na rede social, tá na minha, tá na do Miller. O Miller fez uma crítica aos jogadores do São Paulo no YouTube dele, né? Referente aos jogadores estrangeiros. Ele falou a opinião do Miller. Um jogador estrangeiro do São Paulo, se o Miller me corrige, um pior que o outro lá, uma opinião. E aí o Arboleda postou, chamou o Miller de palhaço. Eu fiz um comentário lá, não tenho procuração nenhuma para defender o jogador. Pessoal, né? Eu, inclusive, discordo do Miller. Acho que o São Paulo tem bons jogadores estrangeiros dentro do seu elenco, muito diferente do patamar de quando o Miller jogava. Foi uma opinião e discordo da ofensa, né? Bobagem. O Arboleda poderia ter respondido a você de qualquer maneira. Minha opinião, não é porque o Miller está aqui, tá? Porque eu gravei isso na minha rede social. E poderia ter dado qualquer outra resposta, mas não ofender. Aí quando ele ofende, perde a razão e depois faz uma lambança que fez. Então agora eu não sei, e o Miller acabou falando que foi falha do zagueiro, eu não sei o que vai acontecer. Não, dos dois zagueiros. Dos zagueiros, mas parece que não pode mais falar dos caras. Exatamente. O lado profissional, você pode criticar ou elogiar quando joga bem, aquela coisa toda. Entendeu? Então, ele levou pro lado pessoal, concordo com você. O Arboleda, o Alan Franco e o Caleri são os melhores estrangeiros que tem no São Paulo. Eu tô ratificando aqui, tô corrigindo a minha fala, entendeu? Esses três são bons jogadores. O resto eu já não gosto. Eu acho que não merece jogar no São Paulo. Agora, esses três, até pelo tempo que jogam no São Paulo, estão jogando bem, são titulares. Beleza. Aí o Arboleda tomou as dores e levou pro lado pessoal. Mas aí é a coisa dele, tá? Mas eu acho que, independente disso, o São Paulo mereceu perder, né? O São Paulo mereceu perder o jogo porque não fez por onde. O que o São Paulo mereceu golear no primeiro jogo. Isso é verdade, ele perdeu várias oportunidades. Mas, Michele, no jogo de ontem, o São Paulo mereceu a derrota porque não teve competência para poder, pelo menos, segurar o empate. É claro que uma expulsão... Mas acho que não vai atrapalhar o trabalho do São Paulo. Não, isso é uma outra coisa. Deixa eu chamar aqui a Marina, depois o Miller volta a falar. Marina está no CT da Barra Funda para falar mais da queda do São Paulo. Boa noite, Mar. O que você traz para a gente do Crespo? Fala, gente, boa noite para todo mundo. Dia seguinte, noite seguinte de uma eliminação nunca é fácil, né? Parece que a gente até combinou aqui, eu vim trazer justamente alguns pontos do que vocês comentaram por aí. Então ontem o Rafael acaba sendo expulso logo no início do jogo, alguns torcedores e o próprio São Paulo aqui reclamando sobre essa expulsão, de que não foi, queria saber quais foram os critérios ali do árbitro para a expulsão do Rafael, e o Jandrei entra. E aí as reclamações são muitas relacionadas ao Jandrei, inclusive a gente aqui esperando para entrar ao vivo, muitos torcedores passando e direcionando as críticas e xingamentos justamente ao goleiro reserva do São Paulo. Ele, além de ter sofrido os 2 gols que o São Paulo levou contra o Atlético Paranaense, um na ida no Morumbi e outro ontem, ele também não converteu o pênalti que vocês estavam comentando, ele foi o terceiro batedor, né? O primeiro foi o Sabino, um zagueiro, depois dele foi o Tapia, um atacante, e por fim o Jandrei.
o Crespo tentou dar uma minimizada aí na escolha desses 3 batedores, que acabou não avançando mais, porque o São Paulo perdeu essas 3 cobranças e o Atlético fez as outras 3, porque o Jandrei justamente caiu sempre para o mesmo lado e não pegou nenhuma cobrança. Vamos ver então o que o Crespo falou sobre os batedores de pênalti. Una sensación, una situación. Tenemos un poco tiempo. En poco tiempo teníamos muchas cosas que arrumar. Sí podemos y debemos trabajar en el tema dos penaltis, mas es muy todo, es una situación muy particular. Sí, es muy difícil también de hablar después de estos erros, ¿no? Acho que não seja correto. Tá, então, Crespo falando sobre os batedores de pênalti, falando, mas não falando, né? O Jandrei, como o Osmar Garrapa estava falando por aí, tá sim com algumas conversas para deixar o São Paulo por empréstimo. Essa informação foi dada inicialmente pelo GE. Globo. Eu fui atrás dessa informação. Nos 2 clubes me disseram que não há nada de oficial ainda, mas algumas fontes de fato confirmaram que conversas, ainda que iniciais, existem sim, e que talvez o ciclo do Jandrei aqui no São Paulo tenha se encerrado, ainda mais por conta dessa atuação de ontem, né? Então, Jandrei pode de fato estar por empréstimo indo para o Juventude até o final do ano. Em relação, só para entregar para vocês aí, o Arboleda ontem foi substituído com dores e hoje ele fez exames de imagem e acabou sendo diagnosticada de fato uma lesão na perna esquerda do jogador, mais um que vai para o Departamento Médico do São Paulo, gente. Bom, agora tá na vez do clássico do Allianz Parque. O José Paes acompanhou a classificação do Corinthians com mais uma vitória sobre o Palmeiras. A gente vai assistir. O Felipe Melo, ídolo da torcida palmeirense, mandou o recado antes do derby no Allianz Parque. E essa vontade toda do Pitbull em ver o Palmeiras vencendo e passando do Corinthians na Copa do Brasil já sofreu ali um susto inicial. Quando o Garro acertou esse chutaço, o Bidu tentou no rebote e o Everton fez 2 verdadeiros milagres para salvar o Verdão. Mas a coisa só foi piorar de fato para os donos da casa aos 14 do primeiro tempo. O Aníbal Moreno deu essa cabeçada no Martínez e foi expulso de campo com a ajuda do VAR. Às vezes passamos do limite e foi isso que se passou, infelizmente. Mesmo com um homem a menos, o Abel manteve o time como estava e as chances foram acontecendo para os dois lados. Até que aos 42 minutos de jogo, o Matheus Bidu aproveitou o toque do Gustavo Henrique para o meio da área e abriu o placar para o Timão. Festa, treta e mas muita provocação, além dos pedidos por uma suposta falta para o Palmeiras no lance do gol. No campo também você pegou um isqueiro ali que jogaram, enfim, um ato da torcida do Palmeiras, você pegou e acendeu o isqueiro ali para provocar os torcedores do Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento ali no campo na hora do gol. Cara, é derby, tem provocação de todos os lados, a gente recebe mensagem a semana inteira. O Felipe Melo tentou inflamar a torcida, tentou inflamar os jogadores, mas bater, a gente também sabe bater. O problema é quando a bola tá no chão e a gente conseguiu mostrar que a gente consegue, que a gente é um time qualificado e a gente conseguiu jogar e mostrar o resultado. Então, porrada por porrada também teve lá e quando a bola rola é outros 500, então a gente mostrou que a gente também tem qualidade. Para a segunda etapa, aí sim, o Abel mexeu no time, colocou o Flaco e o Emi Martínez nas vagas do Vitor Roque e do Facundo Torres, o que não adiantou em nada, porque depois dessa falta do Mikael no Garro, o próprio camisa 8 jogou a bola na área e o Gustavo Henrique de cabeça fez o segundo do Corinthians. 2-0 Timão, num derby movimentadíssimo.
polêmico, brigado e com muitos recados da principal torcida organizada do Palmeiras. A Mancha Alviverde xingou praticamente todos os envolvidos no departamento de futebol do clube. Sobrou inclusive para o técnico Abel Ferreira, que retribuiu assim os protestos das arquibancadas. Registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio. E sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou. O Abel sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. O Abel não pode ter desaprendido. Os atletas não podem ter desaprendido. Nós não desaprendemos como fazer. No finalzinho da partida ainda deu tempo para o Emi Martínez ser expulso depois dessa entrada aí no atacante Romero. Com esse resultado, o Corinthians está classificadíssimo para as quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, essa foi a segunda vitória do Timão na temporada de 2025, jogando aqui no Allianz Parque. A gente sabe que a torcida deles ia vir junto, lógico que não é nada que impressione muito, mas a gente sabe que teria o estádio inteiro contra nós, então a gente precisava segurar esse começo de jogo. Acredito que muitos subestimam, né, a nossa equipe, mas assim, provamos mais uma vez que o grupo unido podemos chegar longe. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, sabíamos que ia ter que igualar na vontade, mas não deixar de jogar futebol, que é o principal. Nós nos preocupamos com muitos detalhes em todos os aspectos. É um caminho que eu enfrentei com outras equipes em outros momentos, enfrentando sempre nessa fase adversários muito difíceis, complicados e que nos levaram aí a uma situação importante nessas competições. Bom, é o seguinte, que vitória do Corinthians, que voo do Gustavo Henrique, Garro arrebentou no jogo, mas eu quero que vocês comentem aí, por onde vocês vão começar a comentar? Aníbal Moreno dando cabeçada, ouvindo exatamente o que o Felipe Melo falou, e aí? Dizem, né, Michele, que mata-mata é jogo de 180 minutos e o Corinthians, ele fez por merecer nos 180 minutos. É inquestionável a classificação do Corinthians, ele ratificou no primeiro jogo, confirmou no primeiro jogo e ratificou no segundo. O Ranieri, para mim, Miller, foi destaque dessa classificação, tanto na primeira como na segunda partida, cabeça erguida, comandando esse meio campo do Corinthians. O Dorival esteve muito bem, e não há o que se reclamar. 3-0 no total. Tecnicamente não há o que se reclamar. Não há o que se reclamar. E aí vem algumas questões. O lance do Aníbal. Foi determinante? Ajudou bastante, mas não foi determinante, porque o Corinthians nos primeiros 15 minutos estava controlando o jogo. O Corinthians estava marcando pressão. O Dorival fez o que ninguém imaginava que ele fosse fazer, foi marcar lá em cima. E esse comportamento do Aníbal, né? Muita gente querendo colocar na conta dele, e ele com certeza pode ser que tenha problemas daqui para frente em função de cobrança pela rivalidade, mas vai na conta do comportamento da comissão técnica do Palmeiras. Abel Ferreira é um técnico estressado, é um técnico pilhado. A sua comissão técnica ontem só sobrou dos portugueses, só sobrou o Abel com o bumbum no banco. Porque todo mundo pilhado, jogador, auxiliar técnico querendo agredir jogador, não é? E aí o Palmeiras, me desculpe, mas o Palmeiras podia levar o Ademir da Guia, podia levar o Marcos, aí foi levar quem? O Felipe Melo para dar uma preleção pro estádio. É faca nos dentes, tem que ganhar dessa porra, desculpa o termo, foi ele que falou. Mesmo porque a torcida não entra em campo. Foi isso que o Aníbal fez. O Palmeiras entrou com esse espírito. E mostra aí o lance, a bobagem que o Aníbal fez. O Miller já vai comentar, vai falar justamente da expulsão. Se bem que o gol do Corinthians saiu quando o Corinthians estava com 10, né? Que tinha saído um machucado, o Memphis machucado, e foi nessa hora que saiu o gol. Bom, agora, Miller, por favor, faz a sua análise aqui pra gente de todo esse contexto. O Corinthians
Quem diria o Corinthians, às vésperas vivendo tudo isso? Extracampo, né? Extracampo e outra. O Palmeiras gastou aí meio bilhão, que falaram. Então, eu acabei de falar com o Garrafa aqui, antes do programa começar, eu disse assim, o Abel, quando o clube deu menos jogador para ele fez muito. E nesse ano que deu muita contratação, ele está fazendo pouco. Ou seja, o time está numa fase de transição, não tem uma identidade, porque perdeu várias peças importantes, dois, em especial o Estevão Rios, e não tem peça de reposição, porque estão chegando agora outros jogadores, Sousa, e não está entrosado com a equipe. Tecnicamente, o Palmeiras foi mal. Muito mal. Muito mal? Você pode ver que as melhores, tirando os 2 gols, as melhores oportunidades de gol foram do Corinthians. Mas peraí, foi mal por quê? Não, tecnicamente. Não conseguiu criar uma chance de gol. O técnico também não colaborou quando ele tira o Vitor Roque. Dá para entender, eu gostaria que você me... Eu estou desde ontem tentando entender. Porque ele tirou o Vitor Roque no primeiro jogo e no segundo. Porque quando você fala tecnicamente, você tem razão. Você está falando, ficou claro e evidente. Mas o papel do treinador é tentar melhorar o time. Ele tirou o único cara que estava incomodando a defesa do Corinthians ontem. Eu não entendi. Sim, é porque, veja bem, se eu fosse ele, teria tirado o Facundo. Deixado o Vitor Roque junto com o Flaco Lopes e o Sousa que estava bem do lado direito. Se tivesse permanecido com esses 3, seria muito melhor. É claro que a opção dele em tirar o Vitor Roque e colocar o Flaco Lopes, que eu gosto muito mais do Flaco Lopes do que do Vitor Roque, né? Mas o Vitor Roque estava jogando bem, como assim, incomodando a defesa do Corinthians. Só que, num todo, o Palmeiras jogou mal, Michele. E o Corinthians, como disse o Garrafa, o Palmeiras lá no campo do Corinthians jogou melhor do que ontem, no seu campo. Ontem não, ontem o Corinthians jogou bem no começo, ao fim do jogo. Independente do um jogador a mais, o Corinthians foi muito bem. O Aníbal foi juvenil. Juvenil. Totalmente juvenil. Como é que você vai perder a cabeça numa decisão? Sem preparo emocional. Totalmente. É o reflexo do treinador, gente. É o reflexo do treinador. E do Felipe Melo. Não, o Felipe Melo abre lá, põe o Marcão, cara de alto astral. Vamos lá, gente, dá uma agitada na torcida. Exatamente. Não, o cara lá, vamos pegar essa porra, é guerra. Futebol não é isso não, cara. Exatamente. Futebol até porque ele está falando com a torcida, e a torcida não entra em campo. Exatamente. Entendeu? Então, o perigo do discurso. Mas é claro... Ô, Miller, e essas faixas aí, ó? Que estão falando daqui, eu não enxergo, mas eles estão fazendo uma contradição. Eles estão fazendo uma contradição com a frase do Abel. É isso. Cabeça vazia, fralda cheia e tem mais uma coisa. Time de Enzo, não? É de frouxo. Cagão, cagão. Tá. Isso aí. E isso daí, junto com... Assim, a torcida do Palmeiras ontem gritou para todos os jogadores o nome de cada um deles e do Abel Ferreira. Ei, Abel, vai plantar chuchu. Não faltou, sobrou para todo mundo. Para todo mundo. Aí eu digo, você acha que azedou o relacionamento do Abel com a torcida? Não, veja bem, o Corinthians ontem jogava a sua temporada. Se saísse, só tinha um Campeonato Brasileiro. E é muito pouco. Né? O Palmeiras não. O Palmeiras ainda tem Libertadores e o Campeonato Brasileiro, que ele está bem. E ele bater palma assim? Não, veja ironia. Bem. Exatamente. Ele não me convence que não estava ironizando, porque ele gosta de ensinar todo mundo. Como o repórter pergunta. Hoje é dia de falar, vamos falar a verdade. Como o repórter pergunta, como o cinegrafista tem que se portar dentro de campo. Mas sobre o time dele não pode falar. E ele também quer ensinar a torcida a torcer. O Miller está aqui, ele jogou bola, eu não joguei. Ele jogou bola, mas eu fiquei muito tempo dentro de campo, a gente sabe. O torcedor se manifesta, vai cobrar o treinador. Mas ele não pode ser cobrado, aí ele aplaudiu e ele vem na coletiva falar que não foi ironia. Foi ironia, porque ele não aceita críticas. Como é que você vai aplaudir uma vaia? Ou um xingamento. É aceitar. Exatamente. Tinha que ter ficado assim, de cabeça baixa. Isso, como é que é a frase da geração nova hoje? Aceita que dói menos. Aceita que dói. Exatamente. Então, veja bem, Michele, o torcedor está pontualizando. O jogo de ontem. O time foi mal, não jogou nada. O Corinthians mereceu, do começo ao fim, ganhar o jogo e ganhou. Né? Apesar de ter sido 2 bolas paradas, não interessa, vale também. O Corinthians jogou melhor, criou as melhores oportunidades. E o Abel agora, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se restaurar pessoalmente para poder dar uma cara nova para essa equipe, para Libertadores, que é a melhor campanha, e para o Campeonato Brasileiro, que está lá em cima da tabela. E admitir também que às vezes gasta errado, porque a semana passada o Abel estava, porque gastamos $500 milhões, porque temos e não sei o quê, porque gastou vendemos errado bem. E quem? Mas como é que você gasta o que está incomodando boa parte do Palmeiras? Você gastou $500 milhões e tomou pau do Corinthians que não tem dinheiro para comprar uma marmita, velho. Foi errado isso que tá irritando o palmeirense, cara. Foi errado contratar o Vitor Roque? Eu não contratava.
Eu não contratei. A presidente do Palmeiras não disse que o Palmeiras não era hospital? Então contratou quem? O Paulinho. O Paulinho tá onde? O Paulinho veio machucado. Tem algumas contradições que a torcida do Palmeiras está por aqui, ó. A melhor contratação do Palmeiras foi o Paulinho, só que ele veio machucado. Belo jogador, mas veio machucado. A gente vai falar de cada uma das contratações para fazer uma análise aí no que errou e no que não errou nesse 500 milhões aí. Agora eu quero chamar o Alexandre Silvestre para participar do debate, porque afinal de contas, Palmeiras perdeu, mas o Corinthians que ganhou! Não é isso mesmo, Alexandre Silvestre? Poropopó, pó, 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 pó. Teve poropopó ontem no Allianz Parque, Silvestre? E aí, Michele, tudo bem, minha querida? Um beijão aí para os integrantes da mesa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, corintiano de alma lavada. Chico Lang chegou na redação hoje à tarde flutuando, tirando onda, inclusive comigo. O que eu tenho a ver, Chico? Só porque o meu São Paulo tomou uma buchinha lá nos pênaltis pro Atlético Paranaense, fiquei de cabeça inchada, Michele. Mas nesse exato momento eu falo aqui da região da Zona Leste, Tatuapé, estou em frente à Fazendinha. E olha aqui, coisa linda, né? O luar de São Jorge, a lua de São Jorge no céu cintilante, ela que estava presente também ontem lá no CT do Corinthians, com a manifestação da fiel torcida na saída do ônibus do Timão para o Allianz Parque, e brilha hoje no céu. Ontem deu força, aumentou a fé dos corintianos e hoje ela cintila e celebra essa conquista histórica do Corinthians, por que não? Afinal de contas, não é todo dia que se elimina o rival na casa do rival. Pela primeira vez o Corinthians, ou seja, quebrando um tabu, eliminou o Palmeiras num duelo de mata-mata de âmbito fora do estado de São Paulo, âmbito nacional, que é o caso da Copa do Brasil. E respondendo a sua pergunta, teve sim poropopó. Poropopó que a Fiel costuma fazer na Neoquímica Arena, balançando os alicerces do estádio do Corinthians, da Casa do Povo, lá em Itaquera. Ontem fez o chão do Allianz Parque dar uma mexidinha, porque os jogadores celebraram no Círculo Central e a gente vai ver. Para quem não viu, veja agora. Para quem viu e quer rever, é só acompanhar. Bom, poropopó na Casa Palestrina. O Corinthians agora espera também pelos jogos de hoje que vão definir os últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Semana que vem a CBF realiza o sorteio das quartas de final. O Corinthians, por avançar de fase, coloca no bolso 4.700.000 reais, uma grana que é muito bem-vinda nesse momento pela crise enorme, também financeira, pela qual passa o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se o Corinthians avançar para uma semifinal, coloca mais 10 conto no bolso. E se bater campeão da Copa do Brasil mais uma vez, o Corinthians pode faturar ao todo 77 milhões. E para isso acontecer, eu vou trazer para vocês uma curiosidade, barra coincidência. Em 2023, o São Paulo eliminou o Palmeiras e foi campeão da Copa do Brasil. No ano passado, o Flamengo eliminou o Palmeiras e foi campeão da Copa do Brasil. Corinthians eliminou o Palmeiras. E não terá como concorrentes, nessas próximas fases, equipes muito fortes. O próprio Palmeiras, o São Paulo e o Flamengo. Eu acho possível. Tanta coisa para se falar. Só um detalhe do Palmeiras, Michele. Eu acho que, tipo assim, o Corinthians tem um goleiro bom e jovem. Hugo. O Santos tem um goleiro bom e jovem. O Palmeiras já tem um goleiro velho e já não está mais o Everton. Acho que o Palmeiras tem que... Esses 500 milhões de contratação, poderia a diretoria contratar um jovem goleiro com grande potencial para substituir o Everton, que é um processo natural. A gente vai falar de todas as contratações do Palmeiras rapidamente, mas assim... Corinthians pintou campeão? Você não concorda com isso? Eu disse para o Miller o seguinte, né? De que caiu o grande favorito à conquista da Copa do Brasil. Caiu o grande favorito. Flamengo. Aí o Palmeiras, o Corinthians tirou o Palmeiras.
Caiu o Palmeiras. Mas tudo bem, até aí estamos na mesma página. Acho que o São Flamengo... Paulo também? Nós estamos na mesma página que você. Agora, quando você fala que já tem uma mão na taça, eu já discordo um pouco. Ué, porque quem é que existe, tem a você mão tem o na Atlético taça? Mineiro, você tem o Botafogo. Eu concordo que modificou. Cruzeiro. É uma outra Copa. Tem o Cruzeiro, não é? E o Corinthians é um dos favoritos. O mais difícil já foi. É assim. Um dos favoritos. É um dos favoritos. difícil já É muito foi. palpável, Michele, mas não é esse melzinho na chupeta que você tá falando. Agora, o Chico Lang É tá morango do amor, não é mel na Não é, não. chupeta, é O Chico morango Lang do tá amor. num desespero que foi? com essa chamada aí que Corinthians tem jogador que vai passar por cirurgia. O Chico tá falando, corintiano não tem vida, não tem um dia feliz. Perdeu. Futebol dinâmico dentro e fora de campo. A vida é assim. É isso, tem jogador do Corinthians. Daqui a pouco, coloca aí, Chico daqui tá a pouco o titular do Timão vai passar por cirurgia. Só no coração, Quem de é? emoção. E o Silvestre vai trazer pra gente já já. O Salazar foi conferir a festa da torcida do Corinthians na zona leste da capital. Tá na tela. Se é torcida única e não pode entrar no estádio do rival, o bando de loucos faz isso aí, ó, antes mesmo do Corinthians ir pro jogo. Tá provável esse é o momento da saúde. Depois de passar essa energia aos jogadores, a Fiel precisou se espalhar por São Paulo. Afinal, clássico com torcida única no Allianz Parque. E boa parte da galera veio para a cidade líder, zona leste de São Paulo, para um posto de combustíveis que virou a casa do Corinthians, com arquibancada e tudo. Começou, hein? Começou! Vamos que bora, vai Corinthians e seja bem-vindo a todo mundo, a Fiel torcida! Fugi da mulher, liguei o aplicativo, não queria vir. Aí peguei a corrida, aí eu vi o posto do Corinthians. Falei, é o sinal. Aí eu olhei pra lua cheia, falei, vai Corinthians. Já tô aqui. E a mulher? A mulher vai virar com a gente, amor, te amo, vida, pelo amor de Deus. Acho que vai rolar expulsão, hein? Vai Rapaz! Não foi gol, hein? É só uma expulsão. Nem foi gol, é só uma expulsão. Dá uma olhada na festa. Se o Alex Miller falar que ele errou... Pelo amor de Deus, Alex Miller, vai dormir, filho. 15 minutos de jogo, eu já tô cheio de cerveja, só pra avisar. Não tomei nada, mas tô cheio de cerveja. Memphis Depay pede substituição aos 41 minutos. E agora, amigo? Mas é Corinthians, do mesmo jeito, não importa. Existe o ditado, tem males da vida que vem para o bem. A gente estava falando da saída do Memphis, quando de repente o Corinthians abriu o placar. A vantagem e o jogo seguro do Timão acabaram com um clima de tensão. Era música, comemoração, confiança o tempo todo, principalmente depois do segundo gol. Falta pro Corinthians, hein? Falta perigosa! Eternamente dentro dos nossos corações. Corinthians, 3-0 no agregado. Eu falei que a falta era perigosa. Gustavo Henrique, corintiano cheio de cerveja. E olha, eu acho que já era, hein? A euforia era tão grande que esse torcedor aí cometeu uma pequena gafe. Vai vir do Yuri agora, é do Yuri agora, cara. O Yuri já saiu. Do carro, cara, eu não percebi. Bom, não preciso nem falar como é que foi depois do apito final, né?
Fim de jogo no Allianz Parque. 2-0 pro Corinthians, 3-0 no agregado. Timão nas quartas de final da Copa do Brasil. Crise pro lado do Palmeiras. E aqui, a festa tá começando. A festa varou a madrugada da ZL e a nossa equipe quase foi engolida pelo povo. Mas tá tranquilo, foi mesmo uma noite especial e tem que comemorar, fiel. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Que sobra. Que legal! Parabéns, Salazar. Parabéns para a equipe que trabalhou aí, Porocopó. Salazar, uma das matérias mais legais que eu achei que você foi fez. Posto? Foi no posto. Era um posto. Isso é um posto de gasolina, para quem não sabe. É um posto de gasolina. Vocês verem, né? A torcida do Corinthians está lá no posto. Vai explodir qualquer dia, hein? É torcendo. muita energia, gente. É muita energia. Eles já vão comentar toda essa adrenalina e a gente já vai falar sobre esse jogador do Corinthians que vai ter que passar por cirurgia. E aí? Foi engolido pela massa alvinegra. 3-0 no agregado, fora o show. É a força da torcida corintiana, isso é inquestionável, e isso vale para o que vai acontecer no próximo sábado, que é a definição do futuro do Corinthians, se volta o presidente afastado, se permanece o estável para uma nova eleição, enfim. A força do Corinthians, esse tipo de comportamento que a gente viu na reportagem apresentada pelo Salazar, nas redes sociais que a gente está vendo, demonstra algo que não é dúvida para a gente, né, Miriam? Não há nenhuma dúvida, a grandeza do Corinthians. Mas aonde eu quero chegar é que esse clube bem administrado, esse clube organizado, esquece negócio de SAF. É por isso que o Corinthians esquece não cai. SAF. Não cai assim, não acaba por causa da torcida. Como é que muito você grande. pode? O Palmeiras com $500 milhão em contratações, teve sérias dificuldades, e aí se comenta muito, Miller, que o Palmeiras tem um perfil de contratação que pode não ser o correto. Só contratar jogadores jovens. Se tem alguns jogadores... O Palmeiras não abre mão de trazer, por exemplo, vamos supor, não tentou a volta do... Danilo. Entendeu? Grande jogador. Sabe? De repente, sei lá, apostar num Casimiro da vida, enfim, num Gabriel Jesus. Não, o Palmeiras tem um perfil e tem gente que já questiona se esse é o perfil. Nem sempre esse perfil vai dar certo. Não é? Time grande não pode contratar aposta. Você sabe disso, entendeu? Projeto não, projeto é na base. É diferente, entendeu, Michele? Então acho que é importante a gente ter essa... Tem que ter a mescla, E outra coisa, né? Michele, fazer um paralelo aqui. Lembra o Alisson da seleção? O Alisson é um bom goleiro. Não gosto. Calma. Só que ele não tem aquela defesa do milagre. Acho ele só bonito. Ele não tem essa defesa do milagre. Foram duas Copas, 2 chutes no gol, 2 gols. O goleiro tem que ter essa defesa do milagre. E o Everton, nesses 2 jogos, não teve essa defesa do milagre. Não teve. Não. O Hugo teve. O Hugo tá sobrando. José Paz está chamando, direto da Academia de Futebol. Boa noite, Zé. Mesmo com a eliminação, o Abel cutucou o Corinthians ontem, é isso? Pois é, Michele, essa eliminação do Palmeiras ainda vai dar muito pano pra manga, né? Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Abel Ferreira, claro, foi pra entrevista coletiva depois dessa eliminação do Palmeiras em pleno Allianz Parque, né? A 8ª eliminação do Palmeiras jogando em casa. E aí, aproveitou em alguns momentos para cutucar o Corinthians e também para passar recados para a própria torcida do Palmeiras. Então vamos escutar aí um trechinho de Abel Ferreira ontem, depois do derby no Allianz Parque. Pode rodar. Eu disse isso aos jogadores, a fogueira está aí a arder e agora toda a gente, isso agora cabe-nos a nós, se queremos ajudar o Palmeiras ou queremos que ele incendeie. Acredito que haja muita gente que queira continuar a deitar achas na fogueira, mesmo internamente. Sim, é duro perder contra o nosso rival. Agora nós temos que internamente, os nossos torcedores, se queremos nos comparar com o nosso rival ou queremos continuar a fazer o caminho que temos feito, é uma decisão nossa e dos nossos torcedores, porque nós precisamos deles e sobretudo em momentos difíceis como este, mas, como estava a dizer aqui ao teu colega, sim, eu pedi o apoio, mas entendo perfeitamente a cobrança e a desilusão e a tristeza e a frustração dos nossos torcedores e, como te disse, como homem que sou, registrei tudo o que se passou aqui hoje.
Tá então Abel Ferreira ontem, depois da eliminação do Palmeiras, 2-0 para o Corinthians no Allianz Parque. Então ele quer saber que caminho aí que o Palmeiras tem que tomar, segundo a torcida, depois dessa eliminação, mandando o seu recado. E ontem, enquanto a gente aguardava ali na zona mista para que os jogadores passassem, né, os atletas do Palmeiras, então a assessoria do Verdão veio e disse, ó, nenhum jogador vai passar por aqui para conversar com vocês da imprensa. Nós teremos 2 entrevistas coletivas, a do Abel e a do Anderson Barros, o homem forte do futebol do Palmeiras. E o Garrafa até comentou aí sobre a formatação do elenco do Palmeiras nos últimos anos, né, sob a gestão aí do Anderson Barros, contratando muitos jovens, né, nos últimos anos, nas últimas temporadas. E o Anderson Barros foi questionado exatamente sobre esse tema, até porque o Abel já falou sobre isso em muitas entrevistas coletivas, depois que foi eliminado pelo Chelsea lá no Mundial de Clubes. Nossa, o nosso ataque é muito jovem, ninguém quer saber disso, com o Vitor Roque, tinha o Estevão ainda, o Paulinho entrando muitas vezes, o próprio Facundo também é muito novo. E aí o Anderson Barros, questionado sobre esse tema, a juventude, a formatação do elenco, respondeu isso aqui ontem no Allianz Parque. Pode rodar. Acredito muito que o Palmeiras ainda vai dar alegrias ao seu torcedor nessa temporada. Nós vamos buscar nas 2 competições que nós estamos disputando ainda, né? Então, eu acredito que, como você disse, e eu vou usar uma frase, né? Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados, correto? Isso disse Albert Einstein uma vez. Então a gente precisa entender, né, nesse momento, o que a gente precisa apenas corrigir dentro dessa rota. Mas nós temos que ter consciência, Fernão me perdoe por estar falando essa palavra, né, mas precisamos ter clareza, né, de tudo aquilo que a gente está fazendo, reconhecer que nós, de alguma forma, né, nós estamos cometendo erros, né, corrigi-los, né, e eu acho que a gente tem capacidade suficiente para entendê-los e voltar a fazer o Palmeiras vencedor. Gostei do que o Anderson falou. Gostei, Anderson. É isso aí. Vamos para o Parque São Jorge com o Silvestre? Ou a gente vai falar do que o Anderson falou lá no Palmeiras? Querem falar no pique? Acho que eu já falei sobre contratações, eu já falei, né? Contratações, o Palmeiras... Já emiti minha opinião, o Palmeiras tem a linha dele. Tem que contratar pelo menos uns 2 medalhão, Michele, entendeu? Que vem dar uma... Né, suporte para os jovens. Suporte para os jovens. E aí sim você pode bater de frente com o Flamengo, principalmente, entendeu? Se não, só molecada é difícil. Amanhã a gente vai analisar jogador por jogador do Palmeiras, tá bom? E não copiem a gente, emissoras, porque vocês copiam a gente. Mas amanhã a gente vai trazer a tela do Martínez, o Emiliano Martínez, de todo mundo, Facundo, de todo mundo, para fazer uma avaliação. Gazeta Esportiva volta para o Parque São Jorge. Porque tá, Corinthians! Teve jogador lesionado. Ai, gente, eles falam assim, mas você já vem com uma notícia ruim? Não, é informação, né, Silvestre? O que aconteceu por aí? Memphis Depay, no finalzinho do primeiro tempo, ele sentiu uma lesão muscular, foi detectada uma lesão, o Corinthians acabou de divulgar que ele estourou o músculo do posterior da coxa direita, então isso aí é uma lesão tinhosa, grau 2, deve ficar afastado por várias semanas, não dá para prever o tempo de retorno dele, mas ele já iniciou o tratamento no departamento médico e nem por isso deixou de tirar uma onda com o Palmeiras no day after. Memphis Depay subiu essa imagem na rede social dele de uma exposição qualquer que ele tenha visitado com um porquinho enjaulado numa caixa de madeira, numa prisãozinha de madeira. Tá aí a provocação do Memphis Depay, que está entregue ao departamento médico. Problema para o Dorival Júnior para os próximos jogos, por um tempo aí médio-longo. Carrilho, lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, estourou os ligamentos do tornozelo no começo do segundo tempo, vai passar por cirurgia. Esse aí dificilmente volta a jogar nesse ano. É o que eu imagino. Não sou médico, mas conheço esse tipo de lesão, até porque já sofri com ligamento do tornozelo. Meses fora, infelizmente para o Dorival, os dois estão fora de combate por um bom tempo. E o Yuri Alberto, que deixou o campo sendo carregado lá, manquitolando, já no vestiário, pulando de cueca, festejando. Não aconteceu nada demais com o Yuri Alberto, só uma pancada ali. E ele está aparentemente ok para as próximas partidas. O Corinthians volta a campo segunda-feira contra o Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E reforço à vista, Michele. Vitinho, atacante, veloz, uma espécie de ponta, 31 anos.
estava no futebol da Arábia Saudita, com passagens importantes pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Internacional, uma necessidade detectada pelo Dorival Júnior, um atacante veloz, está a caminho, só falta assinar, já realizou os exames médicos e o Corinthians tenta inscrevê-lo. O tal do bid, logo, assinar o contrato para inscrevê-lo. Afinal de contas, se o Corinthians não pagar aquela dívida de 33, 34 milhões de reais para o Santos Laguna do México pela contratação de um jogador que agora me fugiu o nome, que é o Félix Torres, perdão, o Corinthians tem até segunda-feira, se não toma, o Félix Torres, se ele não pagar os 33, 34 milhões até segunda-feira, meia-noite da segunda-feira, ou 23h59, digamos assim, o Corinthians não vai poder mais inscrever jogadores. Então o Corinthians está para assinar com o Vitinho, se é que já não assinou, inscreve logo e se for punido, pelo menos consegue esse reforço para o segmento da temporada. O Corinthians está tentando, inclusive, uma negociação com o Santos Laguna para reparcelar essa dívida. Afinal de contas, a gestão mudou. Essa é a explicação do Corinthians lá para o pessoal do clube mexicano e estamos nesse aguardo, Michele. Beleza, ali na caixa, agora o Garrafa tá... Eu achei que era um porco de verdade, mas o Garrafa falou que é um porco de madeira. Assim, uma brincadeira, uma obra de arte. Eu estranhei, né? Estranhei Acho que apenas. não tem nada a ver com o Palmeiras. Na hora do primeiro gol do Corinthians, o Memphis ele tá saindo por trás do gol, machucado, e ele não dá nenhuma reação de gol do Corinthians. E não o vi, até talvez por estar machucado, em nenhum dos vídeos dentro do vestiário comemorando com os jogadores. É só uma observação. Mas agora o Carrillo vai fazer falta. Vai fazer muita falta. E só ano que vem, não tem jeito. Bom, acabou, turminha. Beijo pra vocês. Amanhã tem muito mais. Se preparem. Tchau, Miller. Tchau, Garrafa. Jornal da Gazeta na sequência. Tchau, tchau.